Bem-vindos a mais um episódio das sagas e das histórias que eu estou compartilhando com vocês aqui nesse canal. Para quem não me conhece, sou Anderson Dick, sou fundador da Fueltech e hoje eu estou aqui na Fueltech Brasil com o meu Cuda, que é um carro que eu acho que é o mais clássico que eu tenho aqui, o meu muscle car mais icônico. Esse carro aqui que vou contar um pouco, relembrar um pouco da história hoje, de como é que apareceu esse carro na minha vida. Tem uma história um pouco controversa que eu vou dar uma explicada um pouco melhor hoje. E esse carro está aqui no Brasil, está aqui em Porto Alegre hoje, por uma causa muito especial, por várias causas, mas uma delas que vocês vão descobrir hoje e eu acho que vão curtir bastante. Então é o seguinte, ó, coloca aí na TV, chama a família aí, ó, chama as crianças para aprender um pouquinho aí sobre história de carros e sobre missão e por que a gente é tão apaixonado. Pega o chimarrão, a cuca e um pão de queijo que esse episódio vai estar muito bom. Cuda chegou no Brasil, vocês acompanharam aí o último episódio dele que eu fiz antes de carregar nos Estados Unidos, inclusive ficamos empenhados sem gasolina lá, ou sem álcool, né? O DG estava junto comigo, foi uma despedida dos Estados Unidos, né? É um carro que no Brasil tem um apelo assim muito especial, né? Acho que no Brasil a cultura de muscle car brasileiro, na verdade, o muscle car brasileiro são os Opalas, né? Praticamente, porque o Maverick teve bem menos, mas é basicamente Opala e Maverick que veio no Brasil. Depois Camaros e outros carros assim, por exemplo, são ou mais modernos ou vieram com independente. E os Cuda mesmo, que é o Cuda, o Barracuda, que são dois carros, duas versões diferentes, tá? A pessoa chama esse aqui de Barracuda às vezes, mas ele não é, ele é um Cuda, que é da Plymouth, né? A Plymouth é uma divisão da Chrysler, Dodge, que nunca veio para o Brasil oficialmente e foi só para o mercado americano, né? Tipo uma divisão, na verdade, da Mopar. E depois acabaram descontinuando essa marca e ficou, obviamente, só a Chrysler e Dodge mais recentemente. Então, eles deixam o carro ainda um pouco mais raro ainda. O Cuda, na verdade, eles saíram bem no início da década de 70, né? Que eram os carros mais icônicos, eram os Camaro ali e os Mustang nos Estados Unidos, né? O Maverick praticamente não concorria nessa mesma pegada. E, pessoalmente, a oportunidade que eu tive de ter esse carro, ela foi um pouco, eu digo, os carros me procuram, né? Esse carro aqui, quem acompanha meu canal lá dos primórdios, via ele nos fundos, lá nos duplicador de vaga que a gente tinha na Fueltech USA e nunca falava dele. Acho que eu fiquei mais de 1 ou 2 anos sem falar dele. E ele era, na verdade, um cara que era um amigo meu, e essa história não é mentira, né? Às vezes eu boto a culpa nos amigos, mas nesse caso não era. E esse carro foi desse meu amigo e ele tinha levado o carro pra gente fazer um projeto lá e acabou que esse projeto nunca saiu, não sei, passou 1 ano, passou 2 e um dia no meio desse intervalo eu perguntei pra ele, falei, cara, o que tu quer fazer com o carro? Eu falei, cara, tava pensando em vender. E eu disse, caramba, e eu não tinha parado pra pensar em comprar ele. Eu sempre quis ter um muscle car, obviamente a minha coleção de carros eu sempre quero diversificar bastante. Eu não sou um cara que tem só uma marca, que nem o Felipe que é doente só Ford, ou que tem gente que é só um tipo de carro. Eu gosto de ter literalmente um modelo, um tipo de cada carro, porque eu acho que cada um tem o seu diferente, o seu valor, essas coisas. E acabou que a proposta que ele me fez, eu achei boa. Tipo assim, o carro já estava lá, eu já gostava do carro, já tinha uma história com o carro, já não tinha, por muito tempo não estava falando que história era esse carro. E eu pensei, cara, eu vou comprar esse carro. Só que aí, entre eu comprar esse carro e eu contar para a Diane e eu pegar o carro para fazer, esse intervalo ele está oculto, né? Não sei quanto tempo foi isso aí, pode ter sido uns meses ou pode ter sido uns anos aí, enquanto que ele já era meu e eu não mexia. Mas aí o dia que a gente resolveu mexer, a gente pegou esse carro, obviamente ele não tinha esse blower, né? Ele tinha umas rodas assim bem duvidosas do gosto. Externamente ele basicamente tinha as rodas diferentes e tinha o capô na cor do carro, tá? E ele era obviamente aspirado. A gente passou ele no Dynamonte primeiro, ele é um motor de 340 polegadas. Ele deu com um corpo de borboleta assim de injeção eletrônica já. Com o distribuidor ele tinha dado 270 de roda, 320 de roda, alguma coisa assim. Nessa ordem, em torno de 300 cavalos de roda, que não era ruim, tá? Porque o motor desse carro foi feito pelo antigo dono lá em 2010, 12, quando ele comprou esse carro. E exclusive esse carro aqui ele era Bordeaux, se eu não me engano, ou preto. Tem que até olhar no número de chassi, mas a gente vai descobrir depois. E quando eu fui mexer no carro,
obviamente 300 e poucos cavalos, assim, é legal e tudo, mas não é uma potência que me emociona o cara, né? E eu sempre tive o sonho de ter um blower, assim, ter um carro que tivesse a justificativa de ter um blower desses, assim, por fora mesmo, né? E aí eu disse, cara, nada mais perfeito do que fazer isso aí agora, fazer um blower injetado, né? Então a gente fez aqui com injeção eletrônica, ele tem o corpo de borboleta aqui em cima, que inclusive, ó, ele tem uma jogadinha, ó, que ele abre primeiro uma borboleta assim, e esse aqui realmente é o corpo de borboleta, né? Ele chama Bird Catcher, que é o pegador de passarinho, é o tipo o nome que eles falam. Então ele abre primeiro essa borboleta aqui, depois ele abre as outras três, ó, as outras duas, ó. Então ele faz um progressivo, ó. Ele vem no primeiro e aí quando tu pisa mais fundo ele abre as outras, ó, numa razão maior, ó. E aí, claro, aí no pé no fundo ele varia, abre as 3 borboletas, mas na lenta ele fica, até dirigindo assim, eu vou te dizer, ele dirigindo assim, tu dirige só nessa borboleta aqui, quando vai realmente pisar no fundo que ele abre todas. Então o blower, assim, para explicar, obviamente, quem é bem das antigas, imagino que já viu um carro na década de 70, 80, até antes disso com blower, mas para quem é mais novinho aí, um pouquinho que é a geração Velozes e Furiosos, viu o carro do Toretto, né? O Dodge preto lá que tinha exatamente um blower. E inclusive eu comprei da mesma marca aqui, ó, que chama BDS, ó. É Blower Design Systems, acho que é esse nome agora, fiquei na dúvida, BDS, que o blower do Toretto inclusive tinha o BDS aqui assim, mostrando. Mas ele nada mais do que essa correia aqui, ó, que ela gira um triturador ali assim gigante, né? Que entre aspas pressuriza o ar, como se fosse um triturador de carne, ali assim pressurizando para baixo o ar. E aí o que se faz é se coloca os injetores em cima, né? Então ele está com os injetores aqui em cima, são 8 injetores FT Injector, ó, que tocam o combustível aqui em cima, o combustível passa ali, é triturado junto e distribui igualmente para o resto do motor, né? Tem, obviamente, os blowers de corrida, assim, que nem carros de arrancada, Pro Mode, que nem do Roder Judd, do Grandão. Todos esses carros aí, é um blower, um outro tipo, né? Esse aqui é um Roots blower, que é um blower de não sei como é que chama o termo Roots em português, eu confundi agora. E o que os caras usam de corrida mesmo é o Screw blower, que aí é o de parafuso mesmo. E esse blower, nos carros de corrida mesmo, eles colocam os injetores embaixo e em cima, então tu precisa usar 16 injetores, essa é uma das principais diferenças, mas obviamente o corpo aqui de borboleta é parecido, o acionamento é parecido, não vai fazer uma progressão aqui depois mais 3, ele vai ser tudo direto, e lá usa 4, 5 kg de pressão, aqui está usando 1 kg de pressão. Se quiser mudar essa pressão, basicamente aqui tu faz girar mais, aí tu bota uma polia menor aqui, ele vai começar a girar mais e vai dar mais pressão. Esse blower aqui é um 871, que é o modelo dele. Existem o 871 tem a ver com o comprimento dele aqui. Então o 1071 é mais comprido, e ele vai ficando grande. Tem até o 1671, se eu não me engano, que se usa assim. O próprio o Landau do Felipe lá nos Estados Unidos acho que é um 1471, 1671. Então, beleza, bota o blower em cima. A gente, nos Estados Unidos, na época, a gente trocou os cabeçotes, até o Diogo Zotes, o Marcelo Pires, que era no golpe lá, fizeram toda a missão aqui pra gente trocar os cabeçotes. Trocamos o coletor de escape já tinha desse carro, se eu não me engano, não troquei. A gente botou bobina individual, né? Então aqui botou as Smart Coil nossa da FT, que é bem como a gente usa bastante nos Estados Unidos também. Roda fônica, tirou o distribuidor e converteu ele para injeção, né? Então mecanicamente ele tá com o motor assim, a gente passou no dinamômetro, deu 500 e poucos cavalos. Que é, honestamente, pro desenho de chassi, pro projeto de chassi desse, uma potência mais do que suficiente aí, não? Se me entendem bem. Não é um carro que tem uma estrutura muito boa de chassi, ele tem algumas limitações, assim, além de ser pesado, esse tipo de coisa, mas ele tem bastante dificuldade de tração, né? Então, para esse carro aqui tá relativamente bom. E aí aqui a gente botou o capô, eu até comprei 2 capôs, porque o primeiro a gente cortou de uma maneira que a gente tinha feito ele simétrico, assim, então ele ficou muito espaçado para um lado e para o outro, depois a gente comprou esse outro capô e cortou de novo, e o capô original, até o antigo dono do carro me fez prometer que eu não cortaria o capô, tá guardado lá, tá pendurado no teto da Froteco SI. E, de certa maneira, é assim que está o carro. Eu troquei as rodas, né? Botei essas rodas aqui estilo Mopar clássica, assim, que eu achava, obviamente, mais combinando com o carro. Mas como esse carro ele é muito raro no Brasil, obviamente tem pouquíssimos,
tem uma atração muito grande aqui, e como esse espaço que a gente está fazendo aqui na Fueltech é também um espaço que vocês estão vendo, inclusive no fundo lá, os carros da Volkswagen, a gente tem vários carros de exposição, é um lugar que a gente tem para receber as pessoas, para atrair, para fazer uma exposição. Então eu pensei assim, vou mandar esse carro para o Brasil, para fazer alguns eventos, para mostrar, fazer uma divulgação da marca, divulgação dos produtos, divulgação dos meus canais aí, mas eu vou, no objetivo principal dele, eu vou arrumar algumas coisas de lataria que no início não me incomodavam tanto e depois acabando, quando tu começa a olhar no detalhe, tu começa a perceber. E aí antes mesmo de eu mandar esse carro pro Brasil, decidi mandar esse carro pro Brasil, eu já estava sondando assim quem poderia fazer esse serviço. E aí surgiu uma oportunidade e hoje esse cara está aqui, eu tô convidando aí. Adnan, tudo bom? Anderson? Como é que tá? Prazer revê-lo novamente. Tudo bom te ver? Tudo certo. O Adnan, ele é um especializado em, na verdade, em Toyotas, Isso. né? Tanto que o nome da tua empresa é Toyoboni Custom. A gente já faz uns 25 anos que a gente trabalha com restauração e era especializado em Toyota Bandeirante. Então, era desde um segmento do pai. Aí depois que o pai faleceu, infelizmente, a gente começou a pegar projetos novos. E nesse meio tempo foram fazendo outros carros, Ranger, Land Rover, outros carros também. E aí que surgiu a oportunidade e a gente se conheceu em 2022 lá e aí foi construindo. E aí lá a gente se conheceu nos Estados Unidos, chegou a ver o carro lá, né? E dali eu fiquei sempre pensando assim, quando é que eu vou mandar para o Brasil? E aí quando eu decidi mandar o carro para o Brasil, eu te liguei e a gente começou a conversar. Só que a jogada é a seguinte, então o que vocês vão acompanhar hoje? Eu não sei, a gente não sabe qual que é o real estado, tá? O Adnan vai agora analisar, assim, o que ele entende, o que ele vê da estrutura do carro, da pintura, dos detalhes do carro, e a gente vai ver junto isso para entender qual que vai ser o tamanho do pepino, o tamanho da reforma. O antigo dono fez de bom, o que restaurou, que deu um trabalho bom, né? Porque eu até tenho algumas fotos aqui, eu vou botar para vocês assim, umas fotos de como é que o carro era original aqui, ó. Vão estar vendo enquanto eu vou estar falando aqui algumas fotos de como é que o carro era original, porque ele era um bordô com preto, ele era outra cor, ele tinha alguns detalhes assim bem diferentes, ele não é, por exemplo assim, ele tem essa pintura aqui o AAR, né, que é o All American Racing, que é uma versão especial, mas não é obviamente uma versão dessas, né. Sim. Até me lembro quando eu liguei para ele, quando eu comprei o carro, eu perguntei, cara, esse carro não é um AAR, ele falou, cara, se fosse um AAR eu não tinha te vendido por esse preço, tinha um dígito na frente, ele falou. Legal. Mas, cara, vamos fazer o seguinte, ó, vamos primeiro, tu não olhou o carro ainda, então pra ti também tá uma surpresa. Começa a dar uma olhada e vamos olhando assim, o que tu olha num carro desse para entender assim o tamanho do projeto? Eu já acompanhava uns vídeos teus, nos dois paralamas dianteiros já apresentava umas bolhas e uns riscados mais a fundo, né? Então, uma coisa que eu estava observando de longe já é as linhas dele, as linhas e os espaçamentos das portas. Então, essa linha de baixo aqui, ela tá um pouco torta, não sei o que foi feito embaixo, né? Se eles não puxaram, não alinharam, não fizeram um trabalho ele metal. Fez na garagem de casa com o filho dele. Tipo assim, não foi profissional, assim, de sentido de uma empresa mesmo, sabe? Os paralamas internos também eu vi que tem bastante ferrugem, danificado de pedrinha, tudo. Então, eu acredito que, principalmente nessas partes, vamos remover até na lata, começar do zero, se precisar fabricar peças novas na mão, vamos fabricar também. Mas, por exemplo, assim, vamos ver aqui, ó. Aqui tem uns Baidenes aqui, ó. Tá vendo? Tem uns reparos Baidenes aqui, ó. Eu brinco o Dene que não me fique bravo. Tem uns retoquezinhos assim de... Sim. E bem aqui, provável o que é aqui? Por que isso aqui é tão rugoso aqui? Ele deve ter aplicado algum emborrachamento, alguma coisa. Mas ele tinha fotos dele desmontado? Tem. Então, mas essas trincaduras aqui tudo. Isso aqui é porque tem massa e... isso aqui embaixo não foi feito corretamente, né? Não começou no metal cru. E trabalhou no metal cru, né? Não começou com um primer bom, né? Então, aqui também, ó, tem bastante cantinho. No cofre do motor tem bastante cantos. Aqui também, ó. Aí, claro, um baita do motor desse, vibração, tudo, vai aparecendo cada vez mais, né? Não, mas assim, não te preocupa que não tá criticando o trabalho dele. A gente tá, na verdade, vendo assim como é que o carro... Como é que, aqui, tudo isso aqui, né? Essa parte do cofre do motor é que mais apareceu
os trincados de massa, Tinha umas bolhas aqui, emborrachamentos, deixa eu né? ver onde é que... Aqui, ó. O que é isso aqui, ó? Consegue Isso ver? é ferrugem no metal. Ferrugem embaixo no metal. Ferrugem embaixo dos materiais, né? Aqui também nas junções da porta também. E desalinhado? Desalinhado e também ó, já está começando Os podres. fora e fora aqui, vai. Olha ali, Tá ó. se abrindo. Tanto na parte de baixo aqui como E junção na verdade aqui vai também. abrindo, vai saindo e não... Isso, porque o podre, ele é uma umidade que quer sair da lata, né? Então não vai ter material que vai segurar aqui, ele, ó, né? Aqui eles pintaram por cima, ó. Isso. Como disse que ele foi, talvez fizeram algum retoque aqui depois, né? Tá. Aí não isolaram, né? Mas todos esses trincos aqui vai aparecendo cada vez mais. Mas aí se o cara Lá também, né? Tem. Aqui. Embaixo também ali. Aqui, isso ó. ou às vezes assim, talvez a pessoa até começou na forma exata, mas dependendo do clima, até de transporte, pode pegar umidade na lata crua. Então isso é coisas que vai aparecer ao longo do tempo, ainda mais no ambiente de calor. Por exemplo, aqui para nós, que é muito úmido, principalmente a nossa região lá de Santa Catarina, é muito úmido, então tu tem que trabalhar direto em cima da peça, aplicar dentro de gabina de pintura, pressurizada, tudo para não ter esses problemas, né? Por exemplo, um carro desse aqui no Brasil, na umidade e no calor, ele vai aparecer em meses, assim, trincados, tudo, né? Aqui também meses, tem mais uns detalhezinhos que foi retocado no pincel. Essa junção aqui. Mas o que mais me chamou a atenção dele foi essas linhas e o alinhamento das portas. Esse que eu diria que é o passo mais difícil para acertar zerar no carro, né? Tanto é que na parte de funilaria é a parte mais demorada que tem, né? Fazer todo o alinhamento das portas, capô. E aqui, ó, dá uma olhada aqui em cima, ó, que eu fiquei na dúvida. Isso aqui é um podre também. Também é podre. Aí ele vai se abrindo completo. Bem provável que nessa curvatura ele deve ter colocado um emborrachamento aqui. Mas como ou é o emborrachamento em cima de um material velho ou em cima de uma chapa podre. Que daí ele vai querer sair esse podre, né? E é fora e fora. Sim. E aqui, ó, tinha um negócio. Olha aqui como é que... Por que isso aqui tá fresta aqui, ó? Tá mal alinhado. O vidro aqui também, olha só essa... olha como o vidro tá mal colado. Aqui também, ó. Aqui também tá um pouco, esse mesmo lado, afastado aqui. E aqui tinha algum lugar que tinha um baita de um... Então, Anderson, tem uns lugares aqui, ó, que... Eu acredito que talvez ele só tenha removido o vidro e deixou o estofamento lá, como deixou as borrachas, sabe? Sim. Que aqui também tem um início de podre aqui. Eu tava lendo sobre o carro. Aqui, ó. Das principais coisas que mais chamou a atenção na época dele foi esse vidro traseiro. Por quê? Tem uns por causa da abertura dele, do tamanho dele, né? E junto com a traseira que não desce muito. É bem legal. Aqui também tem mais um. Aqui tá mais feio que lá. Tá mais feio esse aqui? Aqui tá mais feio que lá. É uma calhazinha de chuva que tá bem podre. E a massa? Te parece ter muita massa, hein? Não, nessa parte daqui não. Aqui, ó, o bocal do tanque, ó. Quer dizer, a chave tá aqui, eu nunca tirei, ó. Aqui vai ter um trabalho a mais. Olha aqui, ó. Caramba. Olha aqui, chegou a furar aqui, ó. Aqui também já tá bem já tá furando já. Caramba. Tá bem podre essa parte traseira aqui. Toda essa parte aqui também, ó. Isso aqui tem que trocar a chapa. Vamos ter que produzir um assoalho completo aqui do bagageiro. Então não é só pintar de porta fechada, cara? Não. Nem isolar. Pode ver aqui, ó, que pintaram até com a porta montada, né? No lugar.
Não, aqui tá bem... Bem... Prezar, esse tanque não tá tão fixo, né? Esse assoalho. Não, o tanque se sai fácil, o tanque não é original, o tanque não é original. Ah, tá. Entendi. Vamos botar ele no elevador pra ver? Sim. Uhum. Se apavorar mais um pouquinho. É que é o seguinte, ó, tu não tá acostumado com um muscle car americano, tu tá acostumado com um Toyota Bandeirante. Nossa Senhora. Olha aí, ó. Todo o catálogo de... Tudo. Que show. Os caras vendem tudo pra esse carro. Acostumado com a Bandeirante, que é 2 parafusos, diesel e se não tiver diesel anda até com azeite, né? Que legal isso aqui. Aqui eu tenho tipo, ó, vamos ver o que tá. Mas tem mais aqui de produto químico, de tinta, emblema, as fitas, as borrachas, tem os vidros, ó. Catálogo completo. Todos aqui, ó, todos os emblemas de todos os tipos de pecinha. Aqui, ó, as sinaleiras, tudo, ó. Por isso que eu disse, eu ia trazer um monte de coisa, mas eu pensei, cara, eu não vou trazer as peças, eu vou te trazer o catálogo. E aí tu vem aqui, tu te diverte e diz, ó, essa é a lista do que precisa de peça, ó. Sim. Eles têm até coisa de upgrade, ó. E o antigo dono te deu esse... Não, eu vou te falar, olha a coincidência. Eu tava fazendo a minha mala ontem, chegou no correio isso aqui. Nossa Senhora. Tu acredita? Chegou no correio. Não, Que sorte, né? Deus mandou isso aqui. Pra entregar junto já. Pra entregar junto, porque... Aqui tem tudo, né? Tem todos os clipes, tem todos os negócios, olha ali. Que show. Porque essa empresa aqui, essa Classic Industries aqui, essa, por exemplo, eu comprei o capô, comprei um monte, eu comprei um monte de coisa já pra ele, assim. Sim. Até no interior, aqui, antes de levantar ele, o interior não tá ruim, na verdade, né? Eu tava olhando os bancos dele, a interna dele tá bonita. Tá bonita, né? Tipo assim, tudo bem, tem umas coisinhas aqui, ó, mas aqui não me parece que precisa refazer nada. Fazer, como vai ser, pode botar ali? Como vai ser tudo desmontado, vamos tratar peça por peça, né? Sim. Legal o Santo Antônio aí. O Santo Antônio tem que deixar, até porque... O que daria para melhorar, Anderson, seria a parte de trás lá, né? Que eu acredito, como tem aquelas guarnição lá que foi pintada, substituir, tirar aqueles parafusos Phillips lá, colocar um sistema escondido, né? Os carpetes dele tá bom, por exemplo. Ó. Tá bem bonito os carpetes dele. Vamos ver o que tem por baixo do carpete, né? Exato. Isso aqui o cara fez, é adesivo, né? Ou é pinto? É adesivo. É adesivo. Isso é adesivo. Posso levantar? Quer levantar tudo? Pode levantar tudo, né? Olhar ele bem por baixo. Bom que assim dá pra ver bem por baixo dos paralamas. A bateria dele aí. A bateria a gente passou pra cá. Não teve mais espaço, não. Aqui tá a bateria. Eu tava vendo, teve um modelo de Cuda que depois que eles jogaram o motor grande nele, o Hemi, não tiveram espaço para direção hidráulica e para o servo freio. Então eles tinham um carro potente, mas não tinha freio e não tinha direção boa. Caramba. Esse é bem cara dos anos 70, né? Foi? Olha só uma coisa assim, que tem de upgrade esse carro, ele tem essa suspensão inteira dianteira aqui, que é de tubo, assim, regulável e tal. Sim. A parte, as caixas de ar dele aqui tá... Aqui vai ter surpresa aqui. Tá fora e fora aqui enferrujado. Olha aqui, ó. Fora e fora. Olha. E ó, tem... eles... Tá vendo que aqui, aparentemente, parece que colocaram uma chave e deram uma... Pra quê? Pra sair umidade, alguma coisa que tem lá de dentro, né? Sério? Uma coisa que não gostamos muito é
isolar 100% essa parte, Sim, né? mas eles fazem um pouco mais honesto, assim. Isso. Só que Aqui tem. as tem válvulas aqui bastante não estão ferrugem. funcionando, né? Vamos tirar isso aí, não. Até porque ela é baixa demais, ó. Ela pega aqui, ó. Olha aqui. Toda raspada, né? Teve um episódio, né, que foi o Kuda ou o Supra aqui, que bateu, né? É, ele bateu em... Os dois já pegaram. Ah, não, o Kuda, o Supra estragou o câmbio. Mas Olha aqui. o chassi dele, Anderson, não tá tão Não? feio, não. O chassi tá bem mais bonito que É, a lata dele. Isso aqui é um reforço que eles fazem? eu acho Essas que é barras original. aqui, Ah, não, parece tá que não é parafusada. original, É. ó. Essa suspensão também não é original. Não, isso aqui a gente botou, ó. Esse É, aqui também esse é o tá. Caltrack que chama. Parafusado. Ah, esse aí tá parafusado, né? Sabe que eles vendem, agora eu me lembrei, eles têm um kit inteiro de reforço desse chassi, assim, que é todas as pecinhas pra reforçar o chassi. Sim, porque pelo que vê aqui, é essa barra aqui que sustenta o meio dele aqui, né? É. E Não, aqui mas- o câmbio a gente trocou, botou um câmbio moderno, um Sim. TKX. Porque esse câmbio aqui é muito bom. Pá, como funciona direito. Mas a embreagem, tu viu pra manobrar, é uma delícia, né? Parece carro É? normal, assim, original. É, O aqui tanque tá. já não é original, ó, tá vendo? Sim. É um tanque de inox já. É, ó, essa travessa aqui tá bem condenada. É. Fora o que tá com emborrachamento aí por cima nas caixas de ar dele, né? Dos paralamas. Aham. A hora que remover tudo isso daí vai Surpresa. dar surpresa. Mas de par de chassi me surpreendeu, Anderson. Tá menos bonito uma. o chassi dele. Uma notícia boa aí. É. Ah, aqui, olha só como é que tá. Aqui é de ficar batendo, Se tu olhar ele aqui também, tá bem torta essa saia dele ali. ó. É. Aqui, né? Aqui também nessa junção. Aqui com Tinha um lugar onde é que... Olha onde é que os feixes de mola estão pegando. Acho que ali tava bem ruim. Deixa eu pegar aqui uma luz. É aqui, ó. Bem provável isso aqui vamos ter que refazer completa. É. Ela já tá toda trincada e tá bem fina. O problema disso aqui, depois do tratamento, tira todo o material, sobra Sim, 3 milímetros, 2 milímetros de espessura ali. Aqui, olha ali, ó. A assoalho ali. Aqui, ó. Olha ali, ó. Feio aí. É, essa parte de trás aqui tá praticamente a mais feia mesmo. E uma coisa que eu cheguei a comprar, esse pneu eu achei pequeno, sabe? Ele ficou pequeno pra roda, Sim. sabe? Só que eu comprei um pneu maior e ele pegava por dentro, assim. Então tinha que entendi. abrir um pouco a caixa de roda. Sim. Aí a gente pode botar um pneu maior aqui, ó. Abrir um pouco e talvez trazer ela um pouquinho Pra fora, assim. É. É. para acompanhar também a linha de baixo, né? É. Mas é mais a parte traseira dele mesmo. Só se ele ficou com a Estranho. bunda dele dentro de um lago, alguma coisa. Não que temos conhecimento, mas... É, porque a parte da frente aqui tá mais inteira. Fixação do paralama aqui. Como é que eles fizeram isso? É pra ser assim mesmo? É praticamente... Ah, aqui ó, as bolhazinhas. Ah. Essas bolhas aí que eu tava vendo no episódio tinha aparecido. Aqui também tem um trinco. Isso ali vai subindo e não tem mais fim. Sabe uma outra ideia que eu tive também? Uns 2 anos atrás eu estava conversando com o Bruno Cypher lá, que é da RST. Tu conhece eles? Eles estão fazendo um chassi pro Martin Mig, que aí é um chassi inteiro assim do carro. Às vezes é uma coisa de se emocionar demais, não sei. Era legal de escanear toda a parte de baixo do Não, carro. eles já fizeram. Eles já fizeram. Eles estão fazendo um CUDA. Se eu não me engano, eu não sei que ponto tá. Sabe o CUDA do Martin, como é que tá? Não. Mas ele fez o projeto inteiro do chassi, assim. Eles já fizeram outros chassis, né? Fazem muitos projetos de chassi. É dessa mesma cor? Não, o dele é o roxo aquele. Ah, tá. O roxo meio... Sim. Como é que é? Crazy... Ah, não lembro o nome agora.
Mas de repente essa do Bruno aí é uma ideia boa. De repente ver do chassi que ele tem. Mas se não. O bom é que o chassi não tá tão ruim. Então hoje a gente faz os reforços nesse chassi, que os caras vêm nos kits prontos já. Tipo, tira essa barra e solda um negócio aqui, já vem pronto. Ou aqui tá talvez bonito, conversar com o Bruno e fazer, talvez, aprimorar melhor esse kit pronto que tem ali. Escanear ele aqui Mas e o que eles... aprimorar. Sim, mas o que eles fazem lá é o chassi inteiro do zero, assim. Tipo, aí troca a suspensão traseira, troca... Aí tu moderniza a suspensão, o carro fica muito melhor de andar, já faz... Fica mais firme, tudo. já se emocionar com os dois pés. Porque... Se é pra fazer, faz uma vez só direito, né? o problema é, tipo, assim, né? Tu vai reforçando, tu nunca sabe o tanto de potência massa que tu vai dar no carro e tu sempre tem uma coisa que foi colocando pra ficar bom, né? Pois é. Assim tu já prepara um chassi completo e... pra usar no 12. Aqui é o seguinte, ó. Eu tava com essas borboletas pra abrir o escape, ó. Agora que eu entendi, agora que eu me lembrei, ela gira assim, esconde aqui dentro. Mas ela já tinha pego tanto embaixo aqui, ó, que deformou e aí ela trancou, ó. Entendeu? Tá toda deformada, ó. Essa aqui tá... Aí ela não abre mais a moeda, ó. Ela fica vazando. Vai ver agora quando ligar ele assim. Não, olhando de baixo fica muito pertinho do chão aqui. É muito perto, né? Não, ele andando no plano, raspava às vezes assim no asfalto. Ah não, se andar aqui no Brasil mesmo. O escape que nem da Emília. Tem aqueles do... pro lado. Dela, do lado. Como é que é o nome daquele escape? O escape das NASCAR. Que ele é todo desenhado por dentro, assim. A única coisa aqui, ó, que tem os cilindros de combustível aqui, ó, agora que eu tô vendo, ó. Nós Isso tínhamos... também era interessante, Anderson. Nós puxar lá de trás, tudo uma linha com um cano inox. Ali pra frente, bem fixo pra não... como vai só ligar parado, não vai estragar. Mas podia botar alguma coisa aqui, ó. O que tem aí? Tem alguma... A gente não vai ter nada aí. Talvez A gente perdeu muita coisa, né? um pedaço... Quer que é uma MacGyver aí? O Anderson, tu sabe se ele tinha alguma coisa fixo nesse... Ele tinha um acabamento aqui de... Não lembro. Tem todos uns furinhos né? nos paralamas Eu dele. não sei se ele não vem, algum deles vem. Eu acredito que talvez deve ter ali e aqui deve ter algo. Os frisos, talvez. Eu acredito que sim. Né? Pode ser. Ó, esses alinhamentos aqui também tá bem fora. Aqui também pode ver. Nos dois lados lá, acompanha bem. Os farolzinhos estão bem judiados. Aqui, um bigode, né? Não sei se não tem um bigode. Aqui tem um amassado feio também. Mas ele é bonito. E aqui tá... De longe ele engana. Da chuva. É que é de longe. 100 por hora. Não, mas o que ele tá falando, cara, se não faz assim o que tem que fazer. E uma coisa assim, né? cara, nos Estados Unidos, o preço de fazer uma restauração dessas é 3 vezes o valor. Calculo. Dá pra mandar dos Estados Unidos pra cá o frete, ir de volta, e ainda fica mais barato e mais bem feito, na minha opinião. Eu sei porque e sem assim... falar que as oficinas de alto padrão lá, que faz um serviço bom, tu vai lá, a agenda deles deve estar para 2, 3 anos, né? Vocês já fazem carros pra lá, né? Já mandam? Já mandam pra lá? Mandamos 5 carros pra lá. 5 carros? 5 carros. E foi todos bandeirantes? Todos bandeirantes. Porque aí pegou um bandeirante, que foi um, que foi outro, né? A gente fez os dois primeiro, era 2 Toyota gêmea, na verdade, que era um Jeep longo e uma gabina dupla. Aí a gente fez até em tempo recorde eles, que foi em 6 meses naquela vez. Aqui tu falou 4, né? Meu Deus. 4 para limpar ele todo. E a gente fez num tempo, tá louco, foi um recorde aquela vez, mas também era 4 da manhã até 10, 11 da noite. Que tinha prazo para carregar elas, né? Sim. Então a gente se apurou. Então, aí foi por meio daquelas Toyota que a gente enviou que eu fui lá na Fiotec E nos conhecemos, e né? conheci lá daí. Cara, eu vou te dizer assim, obviamente eu faço carros com o Deni, né? Faço carro agora com o Calu. Contigo. O que eu tô vendo muito é, cara, o potencial de vocês, assim, para fazer carro lá para fora é gigante, assim. Então, a nossa ideia de partir para outros carros foi porque a Toyota ela estagnou. A gente deu tudo que tinha na qualidade dela e estagnou. Aí começou a vir os próprios clientes, Boninho, eu tenho esse carro aqui que eu comprei, é da família, tu não restaura para mim? Fazer outra coisa. Que eles via o tratamento que a gente fazia nas peças, a funilaria, tudo, a pintura.
Então a gente começou a pegar carros diferentes daí, né? Aí eu digo, se o cara pega um carro desses assim, que é difícil de ter peça, que tu tem que fabricar tudo, tu pega o pior dos casos, né? E a Toyota ainda hoje tem uma procura muito grande. Graças a Deus a gente tem contrato até 2027, se não me engano, até janeiro de 2027. Então, mas esse daqui, como é exclusivo... Sim, mas já estava agendado meu também. E já estava agendado também, a gente... Nós estamos nessa conversa aí desde setembro, na verdade, de agosto do ano passado. Agosto do ano passado. Show de bola. Cara, mas agora vamos fazer o seguinte, ó, vamos escutar ele ligado aqui, porque eu tô curioso. Vamos ligar o carro só para ver com o som agora. Animal. Agora tá melhor. E aí, acha que dá para encarar a missão ou não? Com certeza, vamos meter as mãos nele, vai aparecer muita coisa, mas nada do que a gente já está acostumado, né? Então, vamos dar o nosso melhor, trabalhar com todo o profissionalismo possível nele, né? Para deixar ele zero bala de novo, porque, que nem tu disse, se não faz ele agora, a tendência de perder o carro é muito grande. E tem que achar outro aí para poder montar um projeto do zero, né? Sim. Então... vamos encarar. Tá. Tamo junto. E antes ainda, mas aí o que a gente vai fazer, ó? Início de maio, ele chega para vocês lá, final de abril, início de maio. E antes disso nós vamos fazer um tour pelo Brasil. O Cuda vai fazer um tour. Então, hoje, na verdade, vocês vão estar assistindo esse episódio posterior. Daqui a pouco vocês vão ver o primeiro evento público que ele vai fazer, vai ser o 9 de março aqui, Fueltec Chimarrão, 15º Fueltec Chimarrão. Depois, no dia 15, no dia 12, se eu não me engano, ele vai para um evento aqui em Canoas, da México RS, que é um grupo aqui muito querido, tem um adesivo deles ali atrás. Depois, no dia 15, sábado, vai ter o Drag Race V8 aqui em Tarumã, que esse episódio já vai ter saído também, eu acho. Não, desculpa, esse episódio não vai ter saído, vocês já vai ter passado o Drag Race V8, mas para mostrar um pouco do Drag Race V8, a gente vai mostrar uns carros aí que vão estar aí amanhã no episódio. Chegamos aqui mais um Fueltec Chimarrão, ó, 15ª edição. Esse aqui inclusive era para estar chovendo lá, Deus nos presenteou com um tempo que só resfriou e não está nubladinho, não está chovendo. Era 8 e pouco da manhã, já está cheio de gente aqui, ó. Vou aproveitar um pouco antes da correria ali, que eu fico preso lá no Cuda. E eu vou dar uma volta aqui e vou mostrar alguns dos V8 aqui, já que esse aqui é um episódio especial do Cuda e dos V8, a gente fez um episódio, esse é uma edição especial do Fueltec Chimarrão V8, né? Vou mostrar alguns dos V8s aqui que tem, V8 6 cilindros hoje, né? Que tem especiais aqui, ó. Vamos dar uma olhada aí, ó. E aí, gurizada? Opas. Olha aqui, ó. Dojão aí, ó. Cara, tá bonito isso aí. Vou passar. Olha aqui. Os caras fizeram um caprichado aqui, ó, com ficha técnica, ó. Um Dodge de luxo, 318. Quadrijet rola. Esse aqui é carburado, ó. Mas tudo bem. Mas tem FT acho que tem a Nano ali, ó. Cabeçote álcool, coletor de escape longo. Bem zero o carro. Olha aqui, ó. Opala V8. Coisa linda, hein?
Como fica bonito os small block aqui, ó. Que tri. É de FT, tudo. Ignição. Cara. Olha aí. E aí? Ah, tá bom. Tá bom, tá bom, beleza? Tá bonito? E aí, cara? Tranquilo? Bom, bom. Bom, beleza? Tá bonito os carros aí, cara. Aí, ó, os Maverick aí, ó. Cara, olha que é zero. Os Maverick, igual. Aí, ó. Capricho aí o negócio aqui. Os caras tinham que abrir os capô aqui, ó. Vamos abrir os capô. Olha aqui o Landau. Coisa linda aí. Ah, que carro lindo. Olha só. E aí, gurizada? Tudo bom? Olha aqui, ó. A C10 V8 aqui, ó. Caramba, caprichado os negócios, ó. Tem uns carrinhos aqui, ó, estilo... Aí, olha esse aqui pra mim é o que mais chamou a atenção, ó. Dodge com motor moderno Hemi, ó. Um Hemi Hellcat dos modernos, ó. Que é blower, borboleta eletrônica, tem um wastegate eletrônica aqui, ó, pra baixo também, que controla, digamos assim, a pressão de turbo, e é um motor moderno. Esse motor aqui original tem 707 cavalos, com qualquer preparaçãozinha passa de 1000. Mas o mais legal disso aqui é o seguinte, ó, olha onde é que ele botou a FT700. Olha aqui, ó, FT700 no painel ali, ó, fez embutida, ó. Cara, ficou muito legal. E a 700 controlando tudo, o motor aqui moderno. Inclusive as duas borboletas eletrônicas que faz a pressão de turbo e a outra do motor mesmo. Esse carro aqui acho que vai estrear semana que vem no Drag Race V8 lá, que é o Batalha de Titãs aí. Legal. Esse aqui, ó, Dojão, olha que legal. Continuando os V8, tem um Golf V8 aqui, ó, que ó, estranho. Eu tô mostrando os V8 aqui, mas tem um Golf no meio da história aqui, ó. Tem um estranho no E aí? Olha aqui, ó. V8 com flauta wireless aqui. Esse é estilo SEMA. A flauta chega terça-feira pra montar. É, a flauta é sem fio. É sem fio. Os bicos sem fio. Uma vez o TK foi olhar os bicos lá, tava sem fio. Cara, isso é uma tecnologia nova. É Bluetooth. É Bluetooth os bicos. Tá quase. O dia 15 tá pronto. Show. Olha aqui, ó. Aí tem mais os Mustang. Admissão Boss aqui, ó. Aspiradinho. Esse aqui não é V8, mas merece uma atenção, ó. Esse aqui é um Dodge Stealth, que na verdade é um Mitsubishi 3000 GT. O cara comprou dos Estados Unidos agora há pouco, importou pra cá. É um carro que nos Estados Unidos custa tipo 10 mil dólares, por exemplo, 10, 15 mil dólares. E encontra os carros impecáveis desses, assim, ó. Cara, muito legal. E já dá pra importar, né? 90 e poucos. É um V6 biturbo manual, 4x4. Aqui um spoiler, ó. Motorzinho. Falando em V8, né? Vamos arrumar o teu, né? Tava precisando. Tava feia a situação lá. Mas sabe o que vem, né? Motor e câmbio 10 marchas. Sabe o que tu espera? Eu sei. Camaro versus Ferrari. É, pior, né? Não vai escapar. Pior que essa aí vai ser o seguinte, um LT1, né, que é dos Camaro novo, com um câmbio do Camaro novo, 10 marchas, com comando, a gente já trouxe os coletores de escape. Essa admissão, tudo. Admissão de C8 até. Aquela ali é a admissão de C8. Ficou bonito. E show. Vou dar uma passada rápida aqui nos outros carros, ó. Vamos olhar aí, gurizada. Olha aí, ó. Dojão, Hemi. Isso aqui tem que abrir o capô aqui, ó, pra mostrar, ó. Abre, né? Ele não quer abrir o capô. Como não quer abrir o capô? não é tão bonito. Ele disse que tá Não, mas, porra, é um V8. A bateria tava velha, teve que fazer pegar de manhã. Não abre ainda. É o sistema de segurança aqui que precisa dois, né? É que nem o Dodge hoje amarelo. Olha aqui, ó. Olha aí, ó. Mas tudo bem, cara, é um V8. É um V8, né? Mas, 350. 350. Tri. É raro esses carros aqui, é? É isso aí, tá vendo ou não? Tá vendo ou não? Pode ser seu. Vamos conversar. Ó, isso aí tem espaço, ó. Na pressa, senão o cara leva. E ainda tem baixada americana. Ah, é? Cara, isso aqui é um... 8 lugares. 8 lugares. Aí, ó. Dá pra levar o cachorro, todo mundo aí. 8 lugares, ó. Caros. É um a mais. Né? Aham. Isso aqui é o interior veludo de zona, aquele, né? Não é o Bordeaux, mas é o... os comandão ali, que triste carro. Tá tri. Aqui, ó, caravana aspirada, coisa linda, ó. Olha o motor disso aqui. É uma Kombi, né? Foi lá tirar a capa aí. Olha aí, ó. Caramba, que legal, hein? Certo. Ó, tri. E tem a miniatura ainda.
Cara, 0, hein? Meu Deus do céu. Impecável. Outra Caravan aqui, ó. Linda, ó. Nojão. Nojão. E aí? Tranquilo? Tá lindo, hein? Tá show, ó. E depois disso, no dia 30, acho que tem um evento em Canoas também da México. E aí depois, em dia 5 de abril, ele vai para Santa Cruz do Sul, minha cidade natal lá. Vai ter um Old School Day, que é um evento lá muito legal, que ano passado foi, não sei se foi o Gol elétrico, algum carro foi, ou a Ferrari. Não, a Ferrari foi no retrasado. Acho que foi o Gol. Não lembro agora. Que foi o Gol. Não, foi o Fusca e Ferrari. Não, foi o DeLorean no ano passado. Ano passado foi o DeLorean. Alguma coisa, foi isso. Sim. E a Ferrari, era antes da enchente. Foi em abril do ano passado. Verdade, E depois disso ele vai para a Automec, que inclusive vai estar no stand da Tramontina Pro, no dia 22 a 26 de abril. Tu vai lá também, né? Vou. Tá. Vamos estar 22 a presente 26 de abril vou estar lá também. Vou estar com o Cuda no stand da Automec, da Tramontina Pro, e a Ferrari vai estar no da Lick Moly, mas aí é outra surpresa. E depois aí do Automec, a princípio não tem nenhum evento, vai para ti. Para Santa Catarina. E aí em junho eu vou te visitar lá. Show de bola. Vamos ver como é que vai estar. Maravilha, então. Então tá, meu. Fechado. Obrigado. Tamo junto. Valeu. Fico feliz aí. Vamos dar o nosso melhor aí, mostrar o que a Toyo Boni Custom tem para apresentar pro Anderson Dick. Top. Show de bola. Show, gurizada. Então tá, espero que tenham curtido o episódio aí. Cuda no Brasil aí para uma restauração master aí. Vai ficar top. Então, até a próxima. Tchau.